Trabalho CLT de segunda a sábado, 9 horas por dia. Sou chefe de família, moro sozinha com meus 2 filhos pequenos, treino musculação, estudo para concurso e tenho esse canal no YouTube. Nesse vídeo, eu vou te ensinar sobre a habilidade que me permite fazer todas essas coisas. Vou te mostrar como diagnosticar quais erros você comete no uso do seu tempo e te ensinar 4 ferramentas para corrigir esses erros. No final, a gente vai aplicar na prática uma dessas ferramentas. Hoje, a gente vai falar sobre gestão de tempo. Na descrição você encontra o mapa mental e o resumo em tópicos. Vem comigo porque conhecimento é poder. Tempo vale mais do que dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de um recurso que pode ser acumulado ao longo do tempo. E além disso, é um recurso infinito. Sempre estou imprimindo mais dinheiro. Por mais que você não esteja com dinheiro infinito no seu bolso, sempre vai ter mais dinheiro. Ele é um recurso à disposição. Já o tempo, não. O tempo, ele não pode ser acumulado e ele tem data de vencimento, que é a nossa morte. O nosso tempo está literalmente contado no relógio. Por isso, tempo é um recurso 1000 vezes mais valioso do que o dinheiro. Só que nós costumamos dar mais valor ao dinheiro do que ao tempo. Eu vou te mostrar uma nova forma de olhar para o seu tempo para que você consiga gerir ele com o mesmo ou ainda com mais cuidado do que você gere o seu dinheiro. O que significa gestão de tempo? Essa é a soft skill que a gente vai aprender nesse vídeo. Fase 1: diagnosticar. Como você diagnostica o uso do seu tempo? Primeiro, você vai ter que entender quais são as suas prioridades. O que é prioridade, professora? Prioridade é aquilo que é importante para você. As minhas prioridades são diferentes das suas, então eu não posso dizer aqui o que é prioridade. Você tem que determinar. Mas a dica e o caminho que eu posso te dar para você definir suas prioridades é você se perguntar: o que realmente importa para você? Aonde você quer chegar? Onde você quer estar ano que vem? Onde você quer estar daqui a 5 anos ou mesmo daqui a 10 anos? Qual o seu maior sonho? Quais seus sonhos? Respondendo essas perguntas é como você vai entender quais são suas prioridades. E uma vez que você entende as suas prioridades, você vai fazer uma pesquisa dos seus hábitos. Quais são os seus hábitos atuais? Em quais atividades você tem gasto o seu tempo? E em quais atividades você tem investido o seu tempo? Existe uma diferença entre gastar tempo e investir tempo. E qual é a diferença, professora? A diferença é que quando você investe seu tempo, você está fazendo atividades que contribuem para os seus sonhos, para as suas metas, para os seus objetivos, para o que realmente importa para você e para onde você quer chegar. Quando você gasta seu tempo, você está fazendo atividades que não têm valor nenhum para nenhuma dessas coisas, que não contribuem para nenhuma dessas coisas. É muito parecido com o dinheiro. Se você fizer um paralelismo aqui, entre o tempo e o dinheiro, você vai notar que é muito parecido. Se você pega o seu dinheiro do seu mês suado lá na CLT e você gasta ele só em iFood, você está gastando, tá? Tudo bem, vai ser gostoso, vai ser legal, você vai comer o seu lanche, mas você está só gastando. Você não está investindo, porque isso não vai te trazer retorno. Os lanches no iFood não vão te trazer retorno, além do retorno de gordura, né, na sua pança. Mas, se você pega o dinheiro do seu salário e você investe em algo que possa te trazer algum tipo de valor ou retorno depois, então deixa de ser um gasto e passa a ser um investimento. Com o tempo, é a mesma coisa. Hoje, as suas atividades ao longo do dia e da sua semana. Você sente que está investindo o seu tempo ou que está gastando o seu tempo? Reflita agora sobre isso, responde aqui nos comentários para mim. Terceiro, seus desperdícios. Quando a gente fala de gasto de tempo, eu estou imediatamente falando de desperdícios de tempo. Você está desperdiçando o seu tempo? Quando você desperdiça dinheiro, você pode conseguir mais, é remediável. Mas e quando você desperdiça seu tempo?
Isso não volta. O tempo é um bem, é um recurso mais escasso e ele não é retornável. Então, todo esse tempo que você está desperdiçando, ele não vai voltar. E aí? Esse tempo, que é o tempo que você está gastando em atividades que não contribuem em nada para suas prioridades, para suas metas ou seus sonhos, está indo pelo ralo. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de coisas que fazem você gastar o seu tempo. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Vamos pegar aqui. Uso excessivo de redes sociais, entretenimentos, filmes e séries, bebidas, drogas aos finais de semana ou até mesmo habitualmente, todo dia sim, dia não, dormir excessivamente para fugir da realidade. Você faz isso? Conhece alguém que faz isso? Relações afetivas ou sociais infrutíferas. Esses tópicos podem ser um pouco polêmicos, mas polêmica é bom. Então vamos prescrutar aqui esses tópicos. Professora, mas eu não vou assistir mais nenhum filminho e nenhuma série? Não, não interpretem de forma generalizada. Não façam uma generalização. Eu assisto filmes, eu assisto séries, gosto de assistir documentários. Mas a problemática não é quando você só assiste um filminho uma vez ou outra, quando você assiste uma série. A problemática é quando você gasta todo e qualquer tempo que você tenha nisso. E outras coisas, outras atividades que poderiam te ajudar com os seus sonhos, seus objetivos, suas prioridades e coisas que realmente são importantes, ficam totalmente sem a sua atenção e sem o seu tempo. Então, você está gastando o seu tempo, que não vai voltar, né, rolando feeds de redes sociais, vendo várias séries e vários filmes um atrás do outro. Todo final de semana você vai lá, vai beber com seus amigos, vai, sei lá, usar algum tipo de droga, e aí você diz: "Ah, mas é um uso recreativo". Ok, mas você está lá gastando o seu tempo com isso, é um tempo que está indo naquilo. Você dormir, trabalhei, agora eu vou dormir o final de semana inteiro. E aí você dorme e pronto, gastou o tempo dormindo ali no final de semana. E todo final de semana você faz a mesma coisa. Você, né, tá numa situação aí financeira precária, mas você gasta ali no seu tempo, o tempo livre que você tem em relações afetivas ou com amigos ali que não agregam necessariamente algo na sua vida. Então, o problema não está isoladamente em nenhuma dessas coisas. Dormir não é um problema, dormir é regenerador, relações afetivas isoladamente não são problemáticas, relações sociais e amizades não são, beber ali socialmente numa ocasião não é um problema e assistir um filme ou série não é um problema. Mas olha, existe um ponto em que você passa a gastar todo o seu tempo apenas nessas coisas. E é nesse momento que eu vou te dizer que você está desperdiçando o seu tempo e você está fazendo uma péssima gestão do seu tempo, que é escasso. Isso aqui é um problema. Se você está assistindo esse vídeo agora e você se identificou com qualquer um desses itens, continua aqui. Vou apresentar agora algumas ferramentas que podem te ajudar a evitar esse problema, né, a contornar esse problema e você continuar tendo seus momentos de lazer, você vai continuar dormindo, você vai poder ver um filminho ou série, você vai poder estar com um amigo ou ali, né, com um namorado ou uma namorada, mas isso não vai gastar todo o seu tempo. E a gente vai entrar aqui na fase 2. Depois de diagnosticar se você gasta mais o seu tempo ou investe mais o seu tempo, você vai aprender algumas habilidades para gestionar o seu tempo com qualidade. Para você adquirir habilidades de gestionar seu tempo, você precisa aprender algumas ferramentas de gestão de tempo. Sim, existem ferramentas para gestionar o tempo. E eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês, que são as que eu mais gosto e as que mais ajudaram ao longo da minha trajetória a ter bons resultados. Eu vou falar especificamente de 4 ferramentas. No final do vídeo, a gente vai fazer um exercício prático usando uma dessas ferramentas, que é a matriz de Eisenhower. Essa é uma das melhores ferramentas na minha visão, mas isso é uma opinião pessoal. Eu vou te apresentar aqui
4 e você decide qual a que você vai começar a experimentar, qual faz mais sentido para você. Inclusive, das 4, a matriz de Eisenhower é a mais complexa, por isso ela vai ficar aqui por último. Vamos para a primeira, que é o princípio do Pareto, a regra do 80-20. Eu já mencionei aqui em um vídeo anterior, eu acredito que foi no vídeo sobre foco, o princípio do Pareto, a regra do 80-20, que basicamente é uma regra que afirma que 80% dos resultados, na verdade, vem de 20% das ações. Mas o que que isso significa na prática? Vamos pensar num exemplo de alguém que estuda para concurso, que é meu caso. Se você estuda para concurso e eu aplico esse exemplo aqui, né? Eu aplico ele na minha vida, vale muito mais a pena eu estudar as provas anteriores, ou seja, se você pega um concurso, ele tem um determinado cronograma, né, de matérias ali que vão cair, de disciplinas que vão cair. Se eu fosse estudar todos os livros de todas aquelas disciplinas, eu passaria muito tempo fazendo isso. Mas eu não faço isso, eu não pego livros ali de português e leio capítulos inteiros. Eu estudo pelas provas anteriores, então é 20% apenas do conteúdo vai me fazer ter um resultado melhor. A regra do 80-20, basicamente, é você aprender a focar nas tarefas que vão ter um impacto maior nos seus resultados, né? E não necessariamente em quantidade, mas em qualidade. Então, por exemplo, eu estudei 2 dias por 2 horas para uma prova de concurso que tinha 25 questões. Isso foi essa semana mesmo. Nesses 2 dias, ou seja, 4 horas de estudo em 2 dias, eu consegui aumentar a minha nota no segundo simulado em 12%. Então, imagina quanto tempo eu levaria se eu pegasse o cronograma que caiu, de matérias que caiu nessas provas e fosse estudar pelos livros. Eu talvez levaria meses para estudar tudo e talvez não teria aí um avanço tão significativo e tão rápido. Essa é a regra do 80-20. É você identificar as tarefas que vão ter mais impacto direto para os seus resultados. Segunda ferramenta, time blocking ou bloqueio de tempo. O que é o bloqueio de tempo? Vamos pensar numa situação aqui com a professora. Ter um teto sobre as nossas cabeças é muito importante, né? É uma prioridade. Eu acredito que seja uma prioridade para você, assim como é uma prioridade para mim. Então, quando a gente recebe o nosso dinheiro, geralmente uma das primeiras coisas que a gente faz é reservar o dinheiro do aluguel, né? A gente reserva o dinheiro do aluguel porque a gente quer ter um teto sobre as nossas cabeças, a gente não quer ir morar na rua, né, ficar sem teto. Então, por ser uma prioridade, a gente vai lá e reserva. Se você pega o dinheiro do seu aluguel e você gasta tudo de iFood, você está se colocando em risco. E eu acredito que poucas pessoas aqui já fizeram isso, né, porque é doidura, é doidura, é loucura. Ninguém faz isso, e se fizer, a pessoa está meio doida. É um risco e ninguém quer conscientemente correr esse risco, né, de ir para a rua, de ser despejado. Agora, e se você aplicasse essa mesma lógica para o seu tempo? Seu tempo é o seu bem mais precioso e, inclusive, é mais precioso que dinheiro. Lembra que eu falei? Então, se você reserva dinheiro para coisas que são prioridades e não toca nele por nada nesse mundo, como o dinheiro do seu aluguel ou das prestações do seu imóvel, você tem que ver o seu tempo mais precioso ainda do que esse dinheiro. Então, o seu tempo como seu precioso, quando você tem o seu tempo como um bem precioso, my precious, meu precioso, se o seu objetivo é meter o shape, por exemplo, você quer ter o shapeão, né? Você quer ficar lá com a sua autoestima lá em cima, com a sua autoimagem ok, você quer se sentir confiante, então você vai reservar um bloco de tempo do seu dia, da sua semana e do seu mês apenas para os seus treinos. E você não vai trocar, né, substituir os seus treinos por nada naquele bloco de tempo. Então, se o tempo que você tem é 3 dias na semana, 1 hora por dia no início do seu dia, à tarde ou à noite, esse bloco vai ficar sagrado para o seu treino. E você não vai usar esse bloco para nenhuma outra coisa, do mesmo jeito que você não usaria o dinheiro do seu aluguel para comprar iFood. A não ser que
você não tem escolha realmente. Você cai doente ou acontece um acidente, tem um problema familiar sério, aí beleza, aí você pode você vai trocar, porque vem urgência, então você deixa de treinar, você mata ali o seu bloco de tempo do treino, o bloqueio de tempo, e vai resolver essa urgência. Mas isso aí é uma urgência, uma contingência, uma eventualidade, não vai ser sempre. Se você reservar aquele bloquinho de tempo para o seu treino, a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua confiança e o seu shape estarão garantidos e protegidos. Você não vai correr o risco de ser um frango inseguro para sempre. Percebe, a mudança de mentalidade sobre o tempo que eu proponho para você aqui? Um outro exemplo seria se você não tem estabilidade financeira, vamos supor que você tem um trabalho que está com retorno baixo, ou que você nem mesmo tem um trabalho, né, que você ainda não tenha se profissionalizado, não tem uma capacitação, você precisa reservar um bloco de tempo da sua vida, do seu dia, da sua semana e do seu mês, para você buscar um outro trabalho, ou para você estudar e se preparar para novas oportunidades. Você pode estudar para uma entrevista, né, buscar oportunidades de emprego, estudar para uma entrevista, ou você pode estudar para um concurso, ou estudar para um vestibular, para um Enem, para você se profissionalizar. Mas isso é uma prioridade, você está em segurança financeira. Então é prioridade que você reserve um bloco de tempo para investir ele. Investir em algo que você precisa, que urge, que é urgente. Se você usar, né, esse bloco, o pouco tempo, vamos supor que você é um CLT como eu, né, mas aí você está ganhando pouco. Você não trabalha CLT 24 horas por dia. Se você pode trabalhar como eu, 9 horas por dia, depois 5 às 8 horas você dorme e ainda tem um pouquinho de tempo ali. Tem um tempo ali, tempo tem, tempo tem. Mas se você pegar esse bloquinho de tempo que você tem e você ficar se distraindo nas redes sociais, você ficar navegando no Tinder, você ficar gastando seu tempo em conversas e relações infrutíferas, aí de fato você não vai ter tempo para poder investir em estudar, em se capacitar, em se profissionalizar, em procurar uma nova oportunidade de emprego. Essa ferramenta, o time blocking, é o bloqueio do tempo, como se você fizesse um cofrinho do seu tempo. É como ali o dinheiro que você guardou para o aluguel. Você não faz uma reserva todo mês para o aluguel? Pronto, você vai blocar o seu tempo para essas coisas que são hoje importantes para você. Esse meu tempo todos os dias, a tal hora de toda semana, eu vou procurar um novo trabalho. Eu vou estudar um idioma. Eu vou estudar para esse concurso ou para essa oportunidade. Eu vou treinar para meter o shape. E aí você se compromete com isso. E você não vai usar esse bloco de tempo para mais nada. E isso é o time blocking, é a primeira ferramenta de gestão de tempo. Segunda ferramenta, matar o dragão ou engolir os sapos. O nome dessa ferramenta é The Frog, engolir os sapos. Mas eu coloquei matar o dragão. Eu achei mais legal. Minha licença poética. O que significa isso, matar o dragão? Significa começar pelo mais difícil. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder focar aqui em matar o dragão. Começar pelo mais difícil. Quando você tem uma tarefa, você tem um dia e você tem várias tarefas, vale mais a pena que você comece pelo mais difícil. Por que isso? Porque quando você realiza a tarefa mais difícil, todas as outras se tornam mais fáceis. Quando você realiza a tarefa mais difícil, você vai ter uma descarga dopaminérgica no seu corpo, ou seja, vai haver ali uma química no seu corpo que vai facilitar e inclusive vai te dar mais motivação para você realizar as próximas tarefas do seu dia, tá? Então, mate o dragão, faça o mais difícil primeiro. Agora, tem um porém, um porém. Quando eu estou falando de uma atividade, de um dia, que você consegue fazer de uma tacada só, por exemplo, um treino, vale a pena você matar o dragão e você começar por ela. Não, vou começar pelo treino, porque o treino me esgota mais, eu vou começar por ele. Agora, quando a gente está falando de uma tarefa que
leva meses ou anos até ser executada totalmente, aí a gente precisa fazer uma um ajuste. Por quê? Pensa comigo no seguinte cenário: imagina que você tem um dragãozinho filhote. Esse dragãozinho filhote é o treino. Aí você quer matar o treino. É fácil matar um dragão filhote, você corta a cabeça dele, ele morreu. Pronto. Né, é um pouco difícil, mas você foi, matou, resolveu. Agora imagina que você tem um dragão de 7 cabeças adulto. Um dragão de 7 cabeças adulto, você matar ele com um golpe de uma vez é muito mais difícil. Então não faz sentido você querer matar ele com um golpe de uma vez. Vamos pensar que esse dragão de 7 cabeças é um TCC, por exemplo, que você tem que escrever de, sei lá, 50 páginas. Você não vai sentar um dia na cadeira do seu computador e escrever um TCC de 50 páginas. Se você tiver essa expectativa, você vai se angustiar e você não vai escrever nem a primeira linha. Então, se você tem nas mãos um dragão de 7 cabeças, vale mais a pena você cortar a primeira cabeça num dia, depois na outra você cortar a próxima, e depois no outro dia você cortar a próxima, até você conseguir ter cortado todas as cabeças. Se a sua tarefa é muito grande, de meses ou anos, vale mais a pena você ir fazendo pequenas partes até você completar o todo. E você ter realizado as pequenas partes vai te dar essa descarga dopaminérgica, porque você vai sentir que você está avançando, tá bom? É muito importante esse contraponto aqui, até porque eu mencionei isso no vídeo anterior, que também sobre foco, eu acredito, tá? De dividir as tarefas grandes em pequenas tarefas. Então, para tarefas de longo prazo, essa lógica do começar pelo mais difícil não vai funcionar tão bem. Agora, se você tem várias tarefas num dia e que um dia você consegue terminar, começar pela mais difícil, sim, vai te trazer um benefício, tá bom? Então, comece por ela, já mate o dragão de uma vez, beleza? Eh, Resumindo aqui, nunca deixe para depois, jovem gafanhoto, o que você pode fazer agora. Use esse mantra, repita este mantra. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, tá? Esse é o mantra da gestão de tempo. Porque se você não mata esse dragão, seja o dragãozinho pequeno que você mata de uma vez, seja o dragão de 1000 cabeças que você mata cabeça a cabeça, o que vai acontecer é que ele vai ficar te perseguindo indefinidamente, cuspindo fogo na sua busanfa enquanto você corre dele para sempre. É isso que vai acontecer. As 3 ferramentas que eu te mostrei até agora são bem simples de aplicar, só é uma questão de tempo e familiaridade, então na medida que você aprende, conhece, passa a pensar sobre elas, vai ser bem simples você aplicá-las. A última ferramenta que eu vou apresentar, que é a matriz de Eisenhower, é uma ferramenta um pouco mais complexa, que pode levar um pouco mais de tempo para você assimilar e aplicar. Mas quando você se familiarizar, vai se tornar quase que automático na sua cabeça. Hoje, para mim, já é automático, eu aplico e uso tanto no meu profissional quanto no meu pessoal, e eu vou buscar aqui te mostrar da forma mais simples, e com exemplos práticos do cotidiano. Se você ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos. Como eu aplico a matriz de Eisenhower? E o que danado é essa matriz mesmo? Bem, é uma ferramenta de gestão de tempo que divide as nossas tarefas e rotinas em quadrantes. Ela é mais ou menos assim. Aqui está a matriz de Eisenhower. E o que são esses quadrantes? Os quadrantes, eles são definidos pelo nível de importância e o nível de urgência. São 4. As tarefas que são urgentes e importantes, as tarefas que são importantes, mas não são urgentes, as que são urgentes, mas não são importantes, e por último, as que nem são importantes e nem são urgentes. E para cada uma delas, a gente tem uma ação determinada. As que são urgentes e importantes, nós devemos fazer agora, devemos fazer já. Então, pega um papel, pega uma caneta, faz a matriz aí e já vai
anotando o que vem na sua cabeça sobre a sua rotina e sobre os seus urgentes e importantes, na medida que eu vou mostrando o que deve ter dentro de cada um desses quadrantes. Vamos começar pelo primeiro, as urgentes e importantes. Dentro desse primeiro quadrante, você vai colocar todas as tarefas urgentes e importantes, porque são as que você tem que fazer agora. Você não pode deixar para depois, porque se você deixar para depois, isso vai te trazer consequências muito negativas ou muito graves. Vou dar um exemplo: problemas de saúde, tarefas que têm prazo, uma prova que tem um prazo, uma situação da sua saúde que você precisa fazer um exame. Essas são tarefas que estão nesse primeiro quadrante de importante e urgente, você tem que fazer agora. Se você tem uma questão de saúde, você tem que correr atrás agora, não dá para esperar, tá. Emergências domésticas, um cano quebrou, tá vazando água, não dá para você esperar, né, é urgente e é importante, então você tem que fazer agora. Segundo lugar, você vai ter as suas tarefas importantes, mas que não são urgentes. Então, não são urgentes, são tarefas que não têm prazo. São tarefas que você precisa planejar quando você vai fazer, né? Não tem uma urgência, mas que tenham importância. E aí entra cursos de capacitação que você quer ou pretende fazer, estudar idiomas, estudar para concurso, seus treinos, tempo com a família, tempo com o seu pai, com sua mãe, esposa, marido, filho, enfim. São importantes, mas não necessariamente urgentes. Então, essas tarefas precisam ser planejadas. Você não precisa fazer todas elas agora de uma vez, apenas planejar um momento para que você consiga colocar em prática. E aqui vai entrar uma outra ferramenta que eu já falei, que é o time blocking, o bloqueio de tempo. Geralmente são para essas tarefas aqui que você tem que fazer bloqueios de tempo. São as tarefas do segundo quadrante, importantes, mas não urgentes. Então, bloqueie tempo para os seus estudos, para o seu treino, para tempo com a família, para cursos, para projetos pessoais, para o seu canal do YouTube. Terceiro lugar, e esse aqui eu acho, para mim pelo menos, foi mais difícil de entender o que ele é, esse terceiro quadrante. São coisas urgentes, mas que não são importantes. Como assim? Como é que pode ser urgente e não ser importante? Vamos ver aqui alguns exemplos. Essas tarefas, geralmente, a matriz de Eisenhower vai pedir para você delegar. O que é delegar? É você deixar para outra pessoa fazer. Porém, nem sempre isso é uma opção. Quando for uma opção, ótimo, você pode delegar, né? Você pode delegar para uma outra pessoa no trabalho, ou para um funcionário seu, ou para um secretário do lar, mas nem sempre você tem essa opção. Então, vamos ver o que a gente vai fazer com esse terceiro quadrante quando você não tem a opção de delegar. Exemplos de tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Comprar seus itens de higiene para sua casa, comprar algum material de escritório que esteja faltando do seu trabalho, ou material do estudo que esteja faltando. São coisas que, se você sempre que falta, você se desloca para o mercado para comprar, vai lá numa papelaria para comprar, você vai gastar um tempo que não condiz com o nível de importância daquilo. É urgente você ter ali um material de limpeza para limpar ali sua casa ou seu escritório, mas não é necessariamente importante. Então, não é interessante que você gaste tanto tempo ou tanto esforço para essas tarefas. E por isso, o mais ideal é você delegar. Então, por exemplo, você pode comprar online itens de higiene, ou itens de escritório. Hoje tem muitos apps que você não paga nenhum tipo de frete, então, você não teria nenhum custo comprando online, pelo contrário, você talvez tivesse mais custo se você fosse presencialmente comprar. Outro exemplo, faxinar o seu quarto, faxinar a sua casa. É urgente porque ninguém quer viver no meio de moscas, ratos e baratas, né? E com larvas no lixo e na pia. Então, é urgente, mas não necessariamente é importante, não tem um nível de importância. Lavar ou não a louça não necessariamente vai mudar o seu futuro ou a sua vida. Então, essas são tarefas que há duas opções. Você pode delegar, se você puder, ou seja, você contrata uma diarista, ela vai uma vez por semana, faxina a sua casa,
deixa tudo ok. Ou você pode pedir ajuda. Você mora com irmãos, mora com primo, mora com colegas de quarto, você pode pedir ajuda para poder fazer mais rápido. Então: "Fulano, vamos me ajudar numa faxina aqui nesse quarto, nesse móvel?". Em 1, 2 horas você resolveu. Se você fosse fazer aquilo sozinho, te tomaria muito mais tempo. Um outro exemplo são pequenos consertos ou manutenções. Uma pia que está pingando ali bem pouquinho, uma coisinha que você pode ajustar, você pode fazer você mesmo, mas não é necessário. Então você pode pedir alguém para te ajudar a fazer, você pode até chamar alguém ali para resolver aquilo e você vai proteger o seu tempo. Se você fosse fazer, gastaria mais tempo. Se você delegar, você protege o seu tempo e outra pessoa faz para você. Por último, e a melhor parte da matriz, eu acho essa a melhor parte da matriz, porque essa parte é a parte espinhosa que vai espinhar todo mundo. Tarefas que nem são urgentes e nem são importantes. Vamos ver quais são essas tarefas? Elimine-as todas. Distrações, tarefas sem valor para os seus objetivos, para as suas metas. Tarefas que não agregam em nada, nem no seu dia, nem na sua vida e nem no seu futuro. Horas e horas assistindo a vídeos aleatórios nas redes sociais. Jogar games quando você tem tarefas prioritárias pendentes, como estudar para a prova ou um trabalho acadêmico que você precisa entregar. Conversas improdutivas no WhatsApp que não tem nenhum objetivo ou fofocas aleatórias. Ficar verificando notificações do seu celular obsessivamente, sem que, na verdade, você não está esperando nada, você não está esperando uma notícia, você não está necessariamente esperando uma comunicação, você fica só olhando por olhar, porque você já está viciado, porque o seu sistema dopaminérgico já foi capturado aí pelas grandes corporações desses apps. E aí, coloquei por último aqui um polêmico. Flertar, ficar, namorar, seriam tarefas sem valor para os seus objetivos e distrações? O que você acha? Responda para mim nos comentários se você acha que flertar, ficar e namorar está dentro do quadrante de não importante e não urgente e você deve eliminar. Eu quero ver o que o público daqui do canal da professora acha. Não vou, nesse momento, falar sobre, porque o próximo vídeo, vou dar um spoiler de um próximo vídeo, que eu vou falar sobre um fenômeno que tem acontecido chamado celibato. E eu acredito que nesse vídeo vai dar pra gente conversar bastante sobre esse tema e vai ser bem legal. Então, se inscreve para você receber a notificação, ativa todas as notificações, que vem aí um vídeo para falar apenas sobre o celibato, que é um fenômeno que está cada vez mais comum e aumentando, né, a sua aderência pela sociedade, principalmente dos jovens, tá bom? Bem, uma vez que você colocou todas as suas atividades separadas nesses quadrantes, eu coloquei aqui uns exemplos. Não se atenham a esses exemplos, eu coloquei como exemplos mesmo para que você tenha um norte do que vai em cada quadrante, mas aí dentro da sua vida você vai preencher e a partir, desse preenchimento, quando você tiver os 4, você vai conseguir entender o que você tem que fazer agora, o que você precisa agendar e planejar, o que você pode delegar ou pedir ajuda e o que você deve, de uma vez por todas, eliminar. Por último, porém não menos importante, então informação aqui muito, muito pertinente. Saiba que 80% do seu tempo deve ser gasto com o segundo quadrante, o quadrante verde. 80% do seu tempo deve ser gasto com as atividades e tarefas na sua vida que são importantes, mas que não são urgentes. E apenas 20% você deve dedicar ao que é urgente e importante. Mas por que, professora, isso? Porque o primeiro quadrante do urgente e importante são contingências, são incêndios, são aquelas coisas que você não planeja, só que acontece, é aquela, né, é o imprevisto. Então, se hoje você vive sua vida
de imprevisto em imprevisto, apagando incêndio e apagando incêndio, isso é um sinal e um sintoma muito claro de que a sua gestão de tempo está ruim, porque você não está se planejando, você não está se programando. Vou dar um exemplo: você não faz check-up, você corre de médico, você nunca vai, ou seja, você não planeja um check-up para a importância que é a sua saúde. Como você não tem nenhum sintoma, não é urgente, né, mas é importante. Só que aí você não planeja, você não faz um check-up, você não faz um acompanhamento, aí de repente o que que acontece? Puf, você tem um ciricutico, você tem um troço, aparece uma coisa inesperada que te faz parar no hospital, e aí, né, isso aqui que poderia ter sido planejado e cuidado, se torna urgente e você tem que lidar com isso, às vezes até tendo um gasto aí de supetão que você não planejava. Pegou aqui? Pegou? 80% do seu tempo deve ser gasto aqui. Hoje, em qual quadrante desse você está gastando mais o seu tempo? Está gastando aqui, no elimine? O pouco tempo que você tem livre, você está usando para tudo isso aqui? Se sim, alerta vermelho para você. Alerta vermelho para você. Se sim, estude sobre gestão de tempo. Espero e acredito que esse vídeo tenha iluminado bastante o que você deve saber para começar a, de fato, gestionar o seu tempo, investir o seu tempo, porque ele é um recurso valioso e você não pode passar nem mais um minuto da sua vida gastando ele à toa e desperdiçando. É isso. Muito obrigada por ficar até aqui e assistir, e até a próxima.